pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E este é o culto nacional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela a renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos que acabamos de ler, essa mensagem que acabamos de ler, ela é muito simples, mas ela tem algo muito importante para nos ensinar. Sabe, a maior guerra do mundo não foi a Primeira Guerra Mundial, que matou 37 milhões de pessoas. E também não foi a Segunda Guerra Mundial, que matou 72 milhões de pessoas. A maior batalha que nós temos, ela está aqui agora acontecendo, aqui na nossa vida. São os ataques do inimigo à nossa vida. E esses versículos têm tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. O inimigo, ele se aproveita disso para como é que eu posso dizer? Fragilizar a nossa mente. Ele tenta destruir a nossa mente. E isso está lá em João, capítulo 10. Por incrível que pareça, muitas vezes não percebemos os ataques, mas eles acontecem. E por causa destas lutas interiores, o apóstolo Paulo, ele orientou os cristãos a renovarem a sua mente todos os dias. E essa renovação dos pensamentos, ele fala, é a única solução para vencer todas as batalhas da vida. Em Romanos capítulo 12 vamos falar sobre isso, sobre o que está acontecendo. E nós encontramos vários conselhos, sobre a vida cristã, a conduta, bem como os ensinamentos que ele nos ensina através desses versículos. Então, eu quero perguntar algo a vocês. Você consegue controlar os seus pensamentos? Será que nós conseguimos controlar os nossos pensamentos? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. E o primeiro que nós vamos ver são os ataques que acontecem na nossa mente diariamente. E o primeiro deles é a dúvida. Isso a gente pode ver no versículo 3. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além que convém. Ao contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Primeiro ataque é a dúvida. Assim como Satanás fez com os homens lá no jardim do Éden. Ele colocou a dúvida do homem. Como ele fez isso? Ele colocou a dúvida: olha, se tu comer aquela fruta ali, tu vai ficar igual a Deus. Ele não te disse isso, né? Ele nunca falou isso para ti. Mas já pensou? Por quê? Porque ele não quer que você seja igual a ele. Essa foi a dúvida que ele colocou na mente de Adão e Eva. Se você comer essa fruta, você vai ser igual a Deus. E foi isso que aconteceu. Eles acabaram caindo na dúvida. Eles não escutaram o que Deus tinha ensinado a ele. Assim, ele ainda faz o que Deus. Ele usa a dúvida para nos prejudicar, atacando a nossa mente com dúvida. Gênesis 1, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Então, o diabo, ele trabalha com a dúvida, mas Deus, ele nos ensina a certeza da fé. E isso lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está dizendo. Dos versos 4 a 8, desse texto que a gente está lendo de Romanos capítulo 12, ensina sobre a importância de exercer um ministério sobre o assunto, sobre pensarmos, sobre colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tudo que acontece precisamos ir nessa escritura. Será que é assim? Será que funciona assim? E isso é quem vai abrir a nossa mente para não cairmos nas ciladas do inimigo. E esse versículo, esse capítulo 12, ele nos ensina que aonde colocamos a nossa fé, aí sim nós vamos ter a certeza de tudo que está acontecendo na nossa vida, quando colocamos a nossa fé em prática. Agora, a dúvida, ela tem consequências, e são trágicas. A primeira consequência que a dúvida traz é a malícia. O que eu quero dizer? Questionar as ações das pessoas. E
de si mesmo. Quando você coloca dúvida numa pessoa, ela começa a questionar: será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Ela começa a duvidar. E aí vem a incredulidade. Você começa a não acreditar mais naquilo. É por isso que hoje em dia tem muita gente que não acredita mais em Deus. Porque as pessoas já estão tão saturadas de ouvir mentiras, né, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, que elas já não acreditam mais tão fielmente na palavra de Deus. Por quê? Porque foi semelhada à semente da dúvida. Será que é isso mesmo? E isso ocorre todos os dias, todas as horas. Aí você passa a não ter mais esperança, a não acreditar. A dúvida sobre o que somos, sobre as relações das pessoas, sobre nossos sonhos, projetos e quanto ao futuro, são frequentemente usadas pelo inimigo. E isso nós não percebemos. Mas a arma que temos contra a dúvida é a nossa fé. A nossa fé em Cristo, em Deus. E essa fé vai ser fortalecida através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas. Ele tem as respostas para nós. Mas aí o inimigo, ele é muito sábio. Ele não usa só a dúvida. Porque com a dúvida vem medo. E esse é o segundo ataque à nossa mente. O medo está no versículo 9, versículo 12, ele vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto aos erros, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor alegremente na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quando você abre brecha, né, para a dúvida, você abre brecha para o medo. O que eu quero dizer é que quando você tem dúvida, você começa a ter medo daquilo que está além de você. É como você mergulhar no oceano. Quem já mergulhou, quem já pescou, quem já trabalhou no mar, né? Ou quem já teve uma situação muito perigosa de afogamento, vai saber o que eu estou dizendo. Tem pessoas que pegam um trauma que não querem nem mais entrar na água. Porque a água, como diz as pessoas, né, não tem cabelo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, a dúvida, ela causa o medo. O medo é a segunda armadilha que o demônio, que o diabo usa contra a nossa mente. É como uma criança se sente nos braços do pai, quando está no escuro, se sente segura. Por quê? Porque está nos braços dos pais. Mas quando o nosso pai nos solta no escuro, você tem medo, você chora. É isso que acontece. A dúvida, ela causa o medo. E o medo, ele é apavorante. O medo, ele destrói muitas vezes a nossa vida. Assim, Deus, ele nos cura do medo com o seu amor. E ele nos usa para curar outras pessoas. No versículo 9 e 10. E ali nós temos que estar firmes. Devemos sempre ter esperança em Cristo Jesus. E isso também causa consequências. Assim como a dúvida causa o medo tem suas consequências. E uma das consequências do medo é a ilusão. Criar imaginações, fantasias que não existem. Mas você começa a ver, como dizem os historiadores, um bicho bacana. Você começa a ter medo de muitas coisas. Por quê? Porque você teve dúvida. A dúvida gerou o medo. E o medo agora está trazendo consequências. Você está criando um mundo de ilusões na sua mente. E com essas ilusões, claro, vem a inércia. Ou seja, nós não conseguimos reagir, nós sentimos presos, né, paralisados. Nós não conseguimos reagir. O medo, ele é poderoso. Ele aprisiona as pessoas em sua vida. Se nós permitirmos isso, então nós estamos perdidos. Sim. Mas o amor de Deus é maior, ele é mais forte. Ele vai dizer em 1 João, capítulo 4, versículo 13:
O perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando você conhece esses pontos, então você começa a se fortalecer em Cristo. Você vê que todos os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos e foram mortos, mas nenhum deles teve medo. Entre aspas, claro que todos tiveram medo, mas eles tinham o amor de Deus, eles tinham a fé em Deus, eles não deixavam criarem dúvida em sua mente, porque eles sabiam da certeza de Cristo. Você vê que quando Jesus ele entra naquele barco e sai com os seus discípulos, ele está dormindo ali, e aquela tempestade toda está acontecendo, os discípulos têm medo, e correm a Jesus e dizem: Senhor, o Senhor está vendo, nós vamos morrer afogados, o barco vai afundar, e o Senhor fica aí deitado. Aí Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé, e manda o mar se acalmar, e imediatamente tudo para. E sabe o que eles dizem, vendo todo esse milagre? Eles dizem assim: quem é este que os ventos e os mares lhe escutam? Mas o interessante é que na outra passagem, os discípulos estão só no mar, e Jesus vem sobre as águas, no escuro, meia-noite, no escuro, no mar. Quem já foi para o mar várias vezes e passou noite lá, sabe que você não vê nada. Mas eles viram um vulto, isso quer dizer que Jesus Cristo estava muito doido ali, com certeza. E eles viram aquele homem andando sobre as águas e acharam que era um fantasma. Mas Pedro diz assim: se for realmente Jesus, deixa eu ir ter contigo, e ele vai sobre as águas. Mas ele tem medo, ele se desvia o olhar de Cristo. E quando você desvia o olhar de Cristo, você cria a dúvida, e a dúvida cria um medo, e você começa a afundar. Então tudo se encaixa nisso. O inimigo, ele ataca a nossa mente diretamente para nos desconcentrar e dividir. Ele planeja tudo minuciosamente. Nós não percebemos, mas quando damos por si, já estamos quebrados, já estamos divididos. O medo, irmãos, é poderoso. Então, quando nós buscamos este amor, o amor de Deus, nós conseguimos superar os temores, os demônios que nos atendem, os nossos fantasmas, os nossos medos, os monstros que estão escondidos na nossa mente, que o inimigo já plantou no passado. E muitas vezes ainda vivemos as sombras deles, o medo, as espreitas. E a nossa fé muitas vezes não é suficiente para nos libertar, porque não nos entregamos totalmente a Jesus. Talvez pela dúvida, nós oramos: Senhor, que o Senhor faça isso por mim, mas lá no fundo você está dizendo que talvez nem aconteça. E essa é a dúvida que acontece na nossa mente pelo ataque do inimigo. Ele levou Jesus Cristo ao lugar mais alto, ele olhou, mas ele disse: você vê tudo isso, te dou tudo isso, você prostrar ao meu Senhor. O que Jesus dizia? A resposta é uma resposta de um homem que não tem medo, que não tem dúvida. Nós precisamos ter esperança na palavra de Deus, precisamos ter esperança em Cristo, precisamos nos apegar a Cristo Jesus, nos abraçar a Ele. Ele é o nosso Deus, Ele morreu por nós naquela cruz, sofreu todos os nossos medos, as nossas decepções, tudo ali. Mas o inimigo, ele não para. E ele diz: olha só, a dúvida e o medo não é suficiente. Eu preciso deixar o homem mais fragilizado. Então ele começa as acusações. E esse é o terceiro ataque da mente. Ele vai colocar a dúvida no seu coração. Depois ele vai colocar o medo. E o medo vem as acusações. Você tem que arrumar um culpado para tudo que está acontecendo. E aí, onde entra o versículo 13 que diz assim: ele vai dizer: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de um para com o outro, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários
com os humildes. Não estejam sábios aos seus próprios olhos. Isso aqui é o oposto de acusações. Então nós devemos ter todas essas qualidades. E assim não vamos conseguir arrumar um culpado. Nós vamos dizer: Deus está no mundo. Ele tem as respostas que eu quero. As minhas dúvidas estão todas aqui na palavra de Deus. Os meus medos estão nas mãos de Deus. Eu não tenho medo. Ele anda comigo. Ele está comigo. Por que terei medo? Por que terei dúvida se Ele morreu por mim naquela cruz? Se Ele estendeu minha mão na hora que eu mais estava precisando? Por que terei medo? Por que terei dúvida? E agora por que eu vou atacar os outros? Se eu tenho Deus, desde que a vingança é dele. Ele falou isso. Quando a pessoa já está fragilizada com dúvida, com medo, agora o inimigo ele lança acusações contra ela. Ele começa a usar isso. O diabo, ele destrói a imagem das pessoas para acusarmos elas. Ele usa isso todo dia. E a gente está vendo isso ultimamente na igreja acontecendo. Mas isso não vem ao caso. Paulo, ele trabalha relacionamentos entre as pessoas da igreja para que não ficassem nessa situação, discutindo, culpando uns aos outros, mas que eles ajudem uns aos outros. Versículo 13 e 15. Em Cristo nós somos livres de toda a condenação. Livres de toda a condenação. Em Cristo nós somos livres, como no capítulo 2, versículo. Mas tem as consequências da acusação. E a primeira delas é a raiva. Você sabe o que acontece? Quando você começa a ter dúvida, começa a ter medo, começa a acusar, você não quer ouvir a palavra. O irmão está te mostrando, é isso aqui, e você não quer saber. O irmão ele falou aqui antes. Ele falou. Desse mesmo jeito. Você não quer ouvir a palavra. Você quer ouvir o seu erro, a sua frustração. Você quer colocar para fora aquilo que está preso na sua mente, que foi enraizado, quero dizer, que foi pregado para você a vida. O inimigo não usa isso. É por isso que o mundo está torcido. As mulheres estão vendo homens, não estão vendo mulheres. Como a gente está vendo aí acontecendo aí. As músicas já não prestam mais, as coisas são horríveis, imoralidade medonha. Por quê? Porque ele começou devagarzinho. Ele começou a mudar aquilo ali, mudar aquilo lá. E a mente do homem foi mudando. E hoje nós estamos vivendo nesse mundo onde não tem mais amor um para com os outros. Você vê que o cara está morrendo ali, o outro está filmando no lugar de ajudar. É isso que acontece. Por quê? Porque já foi pregado na mente dele. Para ele é normal o caboclo está morrendo ali ou está lhe matando. Porque foi ensinado isso pelos ataques na nossa mente. O inimigo ele usa esses traços. Ele vem com um sorriso lindo. Ele vem até disfarçado como um homem lindo, como uma mulher linda, com um sorriso lindo. Ele vem para você falando palavras doces. Assim como aconteceu no jardim. Ele vem falando comigo: olha, se tu comer essa fruta aí, tu vai ser igual a Deus. Já imaginou você ser igual a Deus? Ser onipotente, onisciente, poderoso? É uma tentação. E você começa a ter a dúvida. E você também tem medo. Será que é verdade? Será que se eu for realmente você? Mas você acaba cedendo. E você começa a, como eu disse agora, a acusar o outro. O que foi que Adão fez? Quando Deus procurou ele no jardim? Cadê vocês? Ele disse: foi a Eva, Senhor. Ela me colocou nessa situação. Ela foi quem comeu primeiro e me deu. Ela fez a minha cabeça. Foi desse jeito. Ele semeou a dúvida, semeou o medo, e agora ele está criando a discórdia. É assim que o inimigo age todos os dias na nossa mente. Ele tenta pegar os mínimos detalhes, e você nem percebe. Quando dá fé, você já está em um mar sem saída. E o pior de tudo é que não conseguimos encontrar forças para buscar Jesus Cristo, porque não buscamos isso. Como as fichas que o irmão falou. Vem a raiva, a frustração, a mágoa contra si mesmo e contra as pessoas. E você não consegue mais controlar isso. E aí, depois de tudo isso, tem um trauma, complexo de culpa. O que aconteceu lá?
perdoa de todas as coisas. Basta que a gente se arrependa de verdade, de coração. Eu me arrependi mesmo. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu vou entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu não vou mais deixar ser enganado. Eu não vou ter mais dúvida da palavra de Deus. Eu não vou mais ter medo, porque eu tenho um Deus maior que eu. E assim eu não vou mais acusar meu irmão, porque a culpa do que está acontecendo é minha. Se eu destruir a minha vida, a culpa é minha e não do outro. Eu não posso arrumar um culpado. Eu tenho que ter isso na minha mente. Mas aí quando vem os traumas já é tarde. Judas traiu Jesus por algumas moedinhas. E ele deu um beijo de Jesus para poder trair e entregar. E ele se arrependeu. Mas o arrependimento dele não foi 100%. Ele teve trauma, a raiva de si mesmo, o ódio e a culpa de si mesmo, então ele se matou. É isso que acontece hoje, muitas vezes. A gente vê pessoas se matando, se suicidando, dizendo que a vida não vale mais nada, dizendo que nada mais importa. E cadê Jesus Cristo? Aonde está Deus na sua vida? É por isso que muitas vezes choramos, escondidos num canto, e não queremos mostrar, porque temos medo, temos a dúvida. Porque se realmente acreditarmos em Cristo, na palavra dele, não teríamos dúvida. Acreditaríamos em tudo. Jesus ele nos perdoa de todos os pecados. Basta que nós nos arrependemos de verdade, conforme a sua palavra. Se nós deixarmos o inimigo fazer o que quer, então ele já decidiu. Mas nós não podemos deixar. Jesus ele nos perdoa. 1 João capítulo 1, 7, 9. Sabe, o papel do inimigo é isso, é de nos acusar. Depois que ele faz todo o mal, ele vai na presença de Deus. A pessoa diz, não, o inimigo não anda. Ele andou na presença de Deus quando ele estava lá, em Jó. E Deus diz, vai lá, tenta ele para você ver, mas não mate. E ele faz toda a desgraça. A gente pode ver isso. No Rio Grande do Sul. Está se acabando em água lá. Mas a gente também pode ver que ainda existe gente boa, pessoas que têm um coração grande. E também podemos ver que tem pessoas ruins, péssimas, que realmente não merecem estar ali. Em todo o meio daquela confusão que estava tendo, ainda tinha gente roubando aquelas casas do pessoal que estava passando por aquele problema. E às vezes até a própria pessoa está passando também. E estavam fazendo isso porque não tem tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que existe muito pouco cristãos, ou crentes, ou católicos. A maioria deles são ateus. A maioria deles. É verdade mesmo, é verdade. E também tem muitas pessoas que trabalham no lado oculto, ou seja, macumba, essas coisas, candomblé, essas coisas. Tem muito disso. Então, por aí a gente tira o que está acontecendo. O inimigo vai lá, ver quem é que realmente aqui é bom ou não, e acontece amizades vezes, e você vai ver quem tem um coração puro e quem não tem. Mas isso não vem ao caso. O caso que vem é que Deus ele está olhando para nós nesse momento. E Ele nos dá as ferramentas necessárias para poder lutar contra tudo isso que eu mostrei aqui. Certo? E é por isso que nós não devemos julgar as pessoas, como diz em Mateus, capítulo 7, 1 e 2, mas através da palavra. E julgar por mim mesmo não. Mas se o irmão pega contra a igreja, se o irmão pega contra um irmão em público, você vai lá, conversa com ele. Mas não vá com suas palavras, vá com a palavra. Olha, a palavra de Deus diz isso. E aí? Você vai aceitar Cristo? Vai aceitar a palavra dele? Não é eu que estou falando, não é você que está falando, não é os irmãos que estão aqui que estão falando, é Cristo através de sua palavra. Isso é um discurso de ódio? Isso é um discurso de raiva? Não. Com tudo isso, ainda tem um outro ataque, que é o ataque final. É o ataque mesmo para matar mesmo, que é a mentira. Depois que ele semeia a dúvida, o medo, e começa as acusações, ele começa as mentiras. E é o pior. Que é a pior parte. O versículo 17 e 20 diz assim: não pague a ninguém mal por mal.
Procurem fazer o bem diante de todos. E, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Mas, amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Então, por que não devemos fazer nada disso? Porque Deus está cuidando de tudo. Se alguém fazer o erro, em lugar, fazemos o que Ele diz na palavra, e o resto é com Ele. Agora, se essa pessoa está passando por alguma coisa, cuidemos dela, não tem problema. Mas, olhando as Escrituras, não comigo, quem sou eu para ditar regras? Eu não sou ninguém. Sou alguém que Jesus Cristo colocou no mundo, assim como todos nós, para servir. E servir a Deus é obedecer todas as Escrituras, tudo que Ele fala. Quando a pessoa foi abalada por dúvida, medo, acusações, e agora está pronta para acreditar em mentiras, não tem mais o que fazer. Porque a pessoa já não vai mais me escutar e nem escutar você. Ela já está escutando as mentiras como se fossem verdades. O mundo dela já está totalmente quebrado. O inimigo, ele, nessa hora, está sorrindo, porque ele ganhou algo. Ele destruiu a vida de muitos. E para conseguir apenas que você fique frustrado e triste. No fim, quem perde somos nós, quando damos ouvido às mentiras do inimigo. Essa é a estratégia do inimigo. As mentiras do inimigo são sempre para destruir. E elas são limitantes em verdades. E quando a pessoa acredita no mal, como se fosse bem, é por isso que Paulo ele vai advertir para não se vingar das pessoas, mas crer na justiça de Deus, no versículo 19 e 20. Os cristãos, eles estão presos pela religiosidade. E eles ficam se enganando todos os dias com mentiras que são vistas como verdades. E a gente vê isso todos os dias nas redes sociais, nos jornais, porque as pessoas querem que você acredite naquilo que eles estão falando e não no que Deus está falando. Então eles fazem as famosas fake news, que agora está na moda esse nome, mas não deixa de ser mentiras. E nós acreditamos. Por quê? Porque não é só uma rede que diz, milhares de jornais dizem, e quando milhares de jornais dizem, aquilo deixa de ser uma mentira e passa a ser uma verdade. Como eu digo, uma verdade mentirosa. Mas acreditamos e acabamos caindo nessa de acreditar é verdade, porque fulano disse, passou no jornal, passou nisso. Não buscamos uma verdade grande. Não buscamos as Escrituras para saber se é verdade. A única forma de vencer as mentiras é através da verdade libertadora da palavra de Deus. Isso, João 8:23. E é por isso que Paulo me fala a verdade de Deus através do amor. Como ele diz, brasas vivas sobre a sua bênção, sobre a sua cabeça. Versículo 20. A arma que vence as mentiras é a verdade. Mas quando você já está com a sua mente atacada por tudo isso que eu falei, as verdades que eu ou você disser não vão servir, não vão fazer efeito, porque ela não vai mais escutar Deus, ela não vai escutar mais palavra, ela não quer escutar mais nada. Ela diz, ó, eu não quero mais ouvir, eu já sei,
Faça o bem. Faça o bem que vem de Deus. É muito maior do que as armas do mal. E ela pode superar todas as coisas. Quando lutamos do lado de Deus, estamos certos de que venceremos. Às vezes, muitos morrem na luta, na guerra. Como eu falei, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, muitos morreram. Muita gente morre em uma guerra. Mas a nossa arma é Cristo. Se tivermos filhos, dentro da palavra de Deus, lendo, buscando, orando, em união, nós seremos vencidos. Seremos vitoriosos. Para cada ataque de mente, nós temos uma arma. Eu anotei aqui. A fé ela vence a nossa dúvida. O amor vence o nosso medo. O perdão vence as acusações. Todas as armas para vencer. A nossa mente ela precisa estar capacitada para isso. Nós devemos receber o pacote completo da salvação. E isso você pode ver em casa em Efésios capítulo 6, versículo 17. Lá vai ter, né, esse pacote que vai, Efésios capítulo 6, versículo 17. Lá vai ter um pacotezinho. 6, versículo 17. Vai ter um pacotezinho de salvação lá, para proteger nossos pensamentos contra as ciladas do inimigo, contra as armadilhas. Vença os ataques. Não tenha dúvida. Para não ter medo. Para depois acusar. Para depois mentir. Acredite. Acredite fielmente em Cristo. Porque assim como Deus, Ele acredita em você, o demônio também acredita que você vai ter. Então tenha fé. Deus Ele possa nos abençoar.